Bom, gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, na qual eu vou estar relatando para vocês, através de podcasts, alguns fatos que aconteceram na minha vida no decorrer desse tempo, apesar de ser tão pouco tempo, mas embora eu já presenciei, vi e senti muita coisa, principalmente no sentido paranormal. Eu vou relatar para vocês hoje um episódio que me aconteceu logo após o falecimento da minha mãe. Eu morava numa casa e toda noite eu sonhava. Sonhava ou tinha pesadelos de que tinha algo que pegava nas minhas pernas e ficava me sacudindo de um lado para outro na cama. E eu sentia isso, sentia absolutamente, de verdade, eu sentia. Eu não sei se eu estava sonhando ou se eu estava em alguma dimensão, sei lá. Aí fica ao critério de cada um para dizer o que realmente aconteceu. Eu sei que era muito estranho, gente, era muito sinistro porque eu sentia de verdade. A maior parte dos pesadelos eram baseados numa casa que eu vivia, que era a antiga casa que eu morava. E era sempre assim, era sempre de noite que eu tava nessa casa de noite e estava sempre escuro. Era como se tivessem cortado a luz e estava sempre escuro. Aí eu saía do lado de fora da casa e minha mãe estava lá. E no pesadelo, no sonho, a minha mãe estava viva ainda. E aí eu voltava para dentro e a minha mãe estava lá, a minha irmã também estava. Sabe, seres que já faleceram, estavam todos presentes. E, e o gozado de tudo isso era que eu sentia como se fosse de verdade. E aí eu acordava. Quando eu acordava, eu ficava com aquela sensação de que, poxa, que é isso? O que aconteceu? Onde é que eu tô? Né? Eu ficava com aquela atmosfera entre realidade e a fantasia. Eu não sabia bem ao certo onde eu estava. Eu sei que era muito, muito, muito ruim. A sensação era muito ruim. E na época eu tinha uns livros de São Cipriano e da Cruz de Caravaca. E muita gente relata, né, que esses livros eles têm uma energia muito pesada, uma energia muito forte. Aí fica ao critério de cada um para dizer, né, o que bem ao certo se passa em relação disso. Certa vez eu estava vendo um comentário, né, de uma pessoa que falou que tinha esses livros e ela sempre acordava às 3:30 da manhã. Ela sempre acordava às 3:30 da manhã. Sem mais nem menos, ela acordava às 3:30 da manhã. Aí a hora que ela ia ver, o livro estava aberto em cima da escrivaninha dela. Então, gente, eu tô comentando essas coisas com vocês, não é pra provocar medo em vocês, não é pra criar suspense ou até mesmo ibope, mas são relatos que aconteceu comigo de verdade, entendeu? E depois que eu me desfiz desses livros, eu não tive mais, assim, pesadelos com tanta frequência que nem eu tinha antes, apesar também que a minha frequência de pensamentos também mudaram, porque na época também eu tinha muitos pensamentos negativos. Hoje não, hoje eu já sou mais neutra, já sou. Eu não digo que eu tenho muitos pensamentos positivos, mas pelo menos eu aniquilei um pouco daqueles pensamentos negativos que eu tinha, sim. E aí eu falo pra vocês, gente, o que vocês acham disso? Pergunto pra vocês o que vocês acham, né? Deem a opinião de vocês. E fiquem à vontade pra vocês falarem, pra vocês
dar a opinião de vocês e falar o que é se a opinião é mais voltada para o lado cético ou voltada para o lado mais de acreditar. E esse foi um dos fatos que aconteceu comigo.